Graça e paz, meu povo, bom dia. Hoje, domingo, dia 2 de fevereiro. Que bom que você está aí comigo, né? Começamos aí mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, a nossa série Fé, né? Estamos falando aí por esse período aí sobre fé. Nossa primeira aula, nós falamos de Hebreus, capítulo 11, verso 1. A segunda aula nós falamos de Romanos, capítulo 10, verso 17, né? Romanos que fala para nós sobre a questão do ouvir, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mas que bom que você está aí comigo nesse domingo. Hoje também nós vamos falar sobre fé. Durante um grande período aí a gente vai estar usando esse tema, falando sobre fé, ok? Fica aí comigo, pega a sua Bíblia, pega teu caderno, a gente vai estar falando bastante coisas legais aí, insights que você vai ter também para você anotar, para você não perder nadinha, ok? Quero pedir para você que se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares que querem ouvir, querem entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, que você possa fazer isso aí para nós, tá bom? Eu vou compartilhar com você, como sempre, aí, um PPT, um slide, que é o slide da nossa aula de hoje. Eu vou abrir ele aqui, compartilhar com você aí. Deixa ele carregar. Demorando um pouquinho, né, para carregar, mas vai carregar aí. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu interromper aqui para começar de novo, que não compartilhou. Está tendo algum erro aí na imagem. Mas vamos tentar novamente aqui o compartilhamento. Compartilhar com você aqui. Parece que agora vai, hein? Então, estou compartilhando com você aí. Deixa ele abrir totalmente aí, para você não perder nada. Pronto. Então, tá aí o meu PPT da nossa aula de hoje. Pequena semente, grande transformação. A gente vai trabalhar com o texto de Mateus, capítulo 17, verso 20. Você pode pegar aí na tua Bíblia. A gente vai trabalhar com esse texto hoje. A gente vai falar dessa questão do tamanho da fé, né? As pessoas falam sobre a fé ter tamanho, baseado em Mateus, capítulo 17, verso 20, né? A gente vai dar uma olhada nesse texto para a gente tentar entender, esmiuçar melhor esse texto aí, saber se realmente é isso aí que o texto fala sobre essa questão de tamanho, né? Eu vou pular aqui para a gente ir direto ao texto, para a gente não ter problema aqui. Então vamos lá. Mateus, capítulo 17, verso 20, fala o seguinte: Por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, eu deixei grifado aí, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, né? Então a gente vai pegar esse texto, a gente vai fazer uma análise desse texto, uma análise teológica, uma análise exegética desse texto, né? Para a gente entender o que Mateus está passando para nós, o que Jesus falou e direcionou para nós, né? Então aí no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20, a gente tem aí a fala de Jesus sobre o grão de mostarda. Como a gente está tratando de evangelhos, né? Mateus é um evangelho sinóptico. O que é um evangelho sinóptico? O evangelho sinóptico é um evangelho que mostra um texto com uma visão diferente do autor. Mateus, Marcos e Lucas são os três evangelhos sinópticos. Então, quando a gente lê um evangelho que faz parte dos sinópticos, eu não posso ficar preso a somente Mateus, no caso desse texto. Eu tenho que ver se em Marcos e em Lucas eles também citam essa passagem, eles também citam esse texto,
para que eu tenho que fazer isso e por que eu tenho que fazer isso. Para mim entender o que realmente Jesus estava falando naquele momento, né? Então, se eu pego Mateus 17:20, eu também tenho que olhar em Marcos e Lucas se eles falam desse acontecido, se eles fizeram a anotação desse texto aí, dessa fala de Jesus, ok? E esse texto, essa fala, a gente vai encontrar lá em Lucas, né? Lucas capítulo 17, verso 6, fala a mesma coisa, né? E em momento algum, nenhum dos dois autores anotam a fala de Jesus como se ele tivesse falado que nós temos que ter uma fé pequena como o grão de mostarda. Algumas versões, como a NTLH, por exemplo, a gente vai encontrar o texto falando que temos que, se nós tivéssemos uma fé pequena como um grão de mostarda, né? Na NTLH a gente vê isso, na NVI está como nessa versão que eu estou lendo para vocês, que é a revista e atualizada, na revista e corrigida também. Ok, o que eu tenho que fazer? Para mim entender esse texto, então, qual é a versão que está mais próxima aí do original? Qual é a versão que está fiel ao original? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o texto no original, não é? Então, além de eu pegar os evangelhos todos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinópticos, conferir os textos, ver se estão falando a mesma coisa, eu também tenho que usar o original. Eu tenho que ir lá no texto original para me saber como é que está o texto original, né? E eu coloquei aí para você, eu fiz questão de buscar o original, como eu sempre faço, e coloquei o texto para você em original aí, no grego, a qual foi escrito. E se você observar, tem uma palavrinha que eu coloquei em negrito e grifei aí, sublinhei para você, que é os. Essa palavrinha no grego, os, ela tem um significado muito importante. E é nessa palavrinha que a gente vai se apegar nesse estudo. Então, o texto que a gente está vendo aí, que é o texto original no grego, a palavrinha os, ela tem o significado a qual nós queremos trabalhar com ele. Então, eu peguei esse texto aí, no grego, e transliterei para você, para ficar mais fácil de você entender. Vou voltar aqui que passou o texto. Então, eu transliterei o texto aí para você, ok? Então, se a gente lê aqui, ó, a gente tem a palavrinha e, né, que no grego ali, de, né, a gente continua todo o texto aqui transliterado. Então, aqui, ó, e ele lhes respondeu, por causa da sua pequenez da vossa fé, pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé, olha aí, como a palavrinha os no grego, como os no grego, um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, né? Nada vos será impossível. Então, a palavrinha que nós vamos nos atentar hoje aí, para a gente entender esse texto, para a gente fazer essa exegese, para a gente fazer esse estudo teológico, é a palavrinha como, que no grego é os, né? Como você pode perceber aí. Por que nós vamos trabalhar essa palavrinha como? Porque através dessa palavrinha como é que a gente vai entender o que Jesus quer dizer para nós, né? O que ele estava querendo dizer para nós. Será que eu tenho que ter uma fé pequena? Mesmo tendo uma fé pequena, eu vou conseguir fazer com que esse monte, ou como esse obstáculo, esses problemas que eu tenho saiam da minha frente e eu passe por eles, né? Ou essa palavrinha como quer dizer igual a um grão de mostarda, né? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que grão é esse, a gente tem que entender que mostarda é essa, né? Eu não posso ir atolando aí os textos bíblicos. Eu tenho que entender e a gente vai entender parte por parte desse texto aí, tá bom? Então, olha só, esse versículo ele sugere, ele aparece, ele surge, melhor dizendo, logo após a questão dos apóstolos tentarem expulsar, os discípulos tentarem expulsar um demônio, né? Curarem um jovem epilético que estava ali endemoniado, e eles não conseguem, né? Que está lá em Mateus do 17, do 14 ao 19. Só que eles não conseguem, né? E teve um motivo para esse fracasso.
deles não conseguirem expulsar aí esse demônio e curar esse jovem, né? E a resposta de Jesus, ela vem pela fé. A questão é a fé, né? Então a gente vai fazer uma análise exegética do texto, a gente vai passar pelos textos, pelas frases, pelas para a gente entender, ok? Então ele começa lá, por causa da pequenez da vossa fé, né? Então a gente tem que trabalhar essa palavra aí. A palavra grega para a vossa fé, que é a logopistia, que significa pouca fé, ou uma fé pequena, ou falta de fé, ela não indica uma ausência total, mas uma fé fraca. É como se Jesus falasse para eles: é porque a fé de vocês é fraca, né? Ou a fé de vocês é hesitante, vocês hesitaram em usar a fé, ou insuficiente para este momento, né? Para essa tarefa de vocês aí nesse momento, né? Então, quando ele coloca aí essa palavrinha aí, ele está querendo dizer isso para eles, né? Olha, a sua fé foi fraca, ou a sua fé foi hesitante, para você conseguir expulsar esse demônio, para você conseguir curar esse jovem aí, né? Então é isso que Jesus estava querendo dizer para eles nessa frase, por causa da pequenez da vossa fé, né? Ou seja, pouca fé, né? Uma fé pequena, uma falta de fé, uma fé insuficiente para essa tarefa, para fazer isso aí que a gente precisava que fosse feito aí agora, ok? Então a gente pula mais um pouquinho para a gente ver a segunda frase. Olha só que interessante. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí é que a gente pega o negócio. É aí que a gente vai entrar na questão. Se tivesse fé como, não fala pequena como um grão de mostarda, fala como. Né? Por que ele fala como? Porque é a identidade da mostarda que ele quer trabalhar. Né? Esse grão de mostarda era o menor grão da época. Né? Se a gente pega Mateus capítulo 13, olha só, Mateus capítulo 13, a partir do verso 31, deixa eu colocar meu óculos aqui para a gente fazer essa leitura. Então, olha só, Mateus, capítulo 13, verso 31, fala o seguinte: outra palavra, parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu tempo, o qual, agora vem falar do tamanho do grão de mostarda, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, olha só, o que a gente entende aqui nesse texto de Mateus 13, 31? Que a semente de mostarda ela é pequena, ela é minúscula, ela é a menor das sementes. Porém, quando ela morre e brota e cresce, ela vira uma grande árvore, tão grande que os passarinhos vão fazer ninhos nela, né? Então, quando Jesus fala que se você tivesse uma fé como o grão de mostarda, ele está querendo dizer para nós algo muito importante e muito maior do que aquilo que a gente imagina que ele está querendo falar para nós, né? Mas para isso a gente tem que estudar essa palavrinha, como, né? E a palavrinha como no grego é os. Ela significa como, à medida que e mesmo que, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o principal desse texto não é a palavrinha pequena, mas sim a palavrinha como. Porque é nessa palavra como é que a gente vai tirar a essência de todo esse texto, né? Tamanho pequeno, potencial enorme. É isso que ele quis dizer, né? Que a mostarda, por ser um grão tão pequeno, ela tem um potencial tão grande que dela nasce uma árvore enorme. Uma árvore tão grande a ponto dos passarinhos fazerem ninhos, né? Alguns historiadores dizem que essa árvore pode chegar de 2 a 3 metros de altura, né? A semente de mostarda, ela era conhecida como uma das menores sementes da região. E Jesus pega essa imagem, né, e usa para constatar
a aparente insignificância da fé com um potencial transformador. É isso que eu estou querendo passar para vocês hoje. Não é a sua fé. Qual é o potencial da sua fé? A semente de mostarda, por menor que ela fosse, o potencial dela de crescimento era enorme. Não se trata aí de um tamanho literal da fé, mas sim da potência da sua fé, da natureza da sua fé. Né? Então, qual é a potência da sua fé? Qual é a natureza da sua fé? É isso que a gente vai ter que entender. Né? Eu fiz um recorte aí para vocês do original, da Bíblia no original. Eu fiz o recorte aí para você acompanhar comigo. Se você visualizar aí, ó, tá de amarelo aí, como os, né? Isso aqui é o texto no original que eu fotografei da minha Bíblia. E ao lado aí você vai ver o significado do dicionário léxico do Strong, né? Que é o mais confiável para tradução, né, da língua grega. Aí se você vai ver aí no cantinho, né, o significado dela, que é o mesmo que eu já havia colocado aí para você, né? Como, à medida que, né? Então tá aí. Você não ter dúvidas sobre essa questão do significado, ok? E do que Jesus queria estar falando aí para nós e que ele falou para as pessoas ali naquele momento, tá bom? Então tá aí o print, a foto da Bíblia e o print do Strong aí para você tirar a sua dúvida aí, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho. O crescimento vigoroso dessa planta, né? O vigoroso, quão é vigoroso o crescimento dessa semente. Né? Apesar de seu tamanho pequeno, a semente de mostarda cresce e se torna uma grande planta, quase uma árvore capaz de abrigar pássaros em seus galhos. Essa característica ilustra o poder de crescimento e a expansão da fé genuína. Ponto. É aí que entendeu o negócio. A minha fé, a gente vai ver um pouco para frente aí, a minha fé não tem que ter tamanho, ela tem que ter qualidade. A minha fé tem que ser uma fé de qualidade, uma fé que tem um potencial grande, né? Um potencial enorme, uma qualidade potente. A minha fé ela tem que ter qualidade, né? É uma fé pequena no início, vamos colocar assim, de pouca qualidade, mas que no final ela vai se desenvolver e vai se transformar numa fé extraordinária. Porque a fé, ela tem que ser tratada. Lembra da última aula que nós falamos de Romano, que o Romano fala que a fé vem pelo ouvir, ou seja, a fé vem pelo entender, a fé vem pelo compreender. Então, quanto mais eu entendo a palavra, quanto mais eu compreendo a palavra e quanto mais eu exerço a palavra, melhor vai ser a qualidade da minha fé. Então, a minha fé, ela tem que ter uma qualidade. Eu não tenho que me preocupar com o tamanho da minha fé, porque a fé não é tamanho, é qualidade. Eu não tenho que ficar medindo a minha fé, né? Eu tenho que pegar ali a palavra, entender a palavra, compreender a palavra, e com isso eu vou alimentando a minha fé e a minha fé vai tendo uma qualidade extraordinária, um potencial de fé, assim como o grão de mostarda. Tão pequeno, mas de uma força tão grande, de um poder tão grande, que nasce, quando ele morre, dele nasce uma árvore. Né? Então é isso que Jesus estava falando para nós hoje aí, está falando para mim e para você, que a sua fé ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ser potente, ela tem que ser extraordinária, né? Mas essa fé também, ela tem que vir de algum lugar. E ela vem do ouvir, do entender a palavra de Deus, né? O ponto 3 aí fala da vitalidade e força germinativa dessa semente. Né? A semente ela possui uma força vital interna que impulsiona o seu crescer. Assim também é a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ter essa força dentro de nós. Ela tem que estar aqui dentro de nós e ela tem que ter uma força tão grande, né, que vai impulsionar você a ter uma qualidade de fé extraordinária, né? Da mesma forma, né, que esse grão de mostarda, né? A fé verdadeira, ela possui uma dinâmica interna, um poder que capacita a superar obstáculos, uma qualidade que vai te ajudar a superar os obstáculos.
Eu tenho que tratar a minha fé como qualidade, não como tamanho, como força, não como tamanho, né? Então, quando vem lá, direis a este monte daqui para colar, e há de passar, né? O que que ele está querendo dizer para nós? Na verdade, a imagem do monte ali, né, é apenas uma ideia, não é literal, é uma ideia de que o monte é tão grande que, independente do tamanho do seu problema, da sua dificuldade, se você tiver uma fé de qualidade, você vai superar essas dificuldades. O que ele está querendo passar para nós é isso: olha, não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, da sua necessidade, o que importa é a qualidade da sua fé, a força da sua fé. A sua fé é extraordinária? A sua fé tem força? A sua fé tem qualidade? Porque quando a sua fé tem uma força, tem uma qualidade, você consegue superar os obstáculos. Porque você não trabalha com o que você vê, você trabalha com o que você crê. É diferente, né? Eu não posso trabalhar com a minha fé pelo que eu vejo, eu tenho que trabalhar a minha fé pelo que eu creio. Então, eu tenho que ter uma fé de qualidade, uma fé forte, uma fé extraordinária, a qual eu vou conseguir vencer todo e qualquer obstáculo, né? Então vamos fazer aí continuar a nossa análise na ênfase da qualidade, que é o que interessa para nós, né? Não é quantidade, é qualidade. Então, eu não posso olhar para a minha fé como quantidade, eu tenho que olhar para a minha fé como qualidade, como força, né? O ponto central não é ter muita fé, né? Mas sim uma fé genuína. Mesmo que ela venha a parecer ser fraca, ela tem que ser genuína. Porque assim como o grão de mostarda é pequeno, né, e dentro dele existe uma força tão grande a ponto dela explodir e ali sair uma árvore, a minha fé tem que ser assim também. Tem que ter uma qualidade, uma força extraordinária para me determinar, para mim vir determinado a passar pelos obstáculos, né? Eu tenho que confiar, eu tenho que ter uma obediência a Deus, para mim entender o quão a minha fé é importante, né? O poder da fé como dom de Deus, é o próximo ponto. A fé não é uma capacidade humana inata, mas um dom de Deus. Efésios 2:8 vai falar isso para nós. Depois você busca lá e dá uma lida. Efésios vai contar isso para nós, né? No entanto, esse dom precisa ser cultivado e exercitado. Como que eu cultivo a minha fé? Como eu vou exercitar a minha fé? Já falamos semana passada, pelo ouvir, pelo entender, pelo compreender, né? Pelo praticar a palavra de Deus. Porque quando eu entendo, quando eu compreendo e quando eu pratico, eu vejo as coisas acontecendo e isso faz com que a qualidade da minha fé tenha força e seja extraordinária, né? Eu não posso ter uma fé vaga. A minha fé ela tem que ter força. Eu tenho que romper como um grão de mostarda. Rompe aquela casca e ali brota uma árvore gigante. A minha fé também tem que ser assim. Eu tenho que romper os obstáculos. Eu tenho que deixar sair de mim uma força tão grande de fé, tão extraordinária, a ponto de eu olhar para o meu obstáculo e falar: obstáculo, não pode ficar aí, sai da minha frente que eu estou passando, né? Essa é a diferença. A fé, ela tem que ser tratada dessa forma, ok? Próximo ponto, a fé e a vontade de Deus. A promessa de que nada vos será impossível deve ser entendida dentro de um contexto da vontade de Deus. Vamos falar sobre a questão do determinar. Eu não posso determinar nada para Deus, porque a vontade não é minha, a vontade é dele. Quem é Deus é ele, eu não sou Deus, né? E a mesma coisa do tomar posse. Eu não posso tomar posse de uma coisa se essa coisa não for da vontade de Deus. É como se eu estivesse falando para Deus: olha, quem define e quem determina o que eu vou ter e o que eu não vou ter sou eu, né? Aí eu não entendo e não compreendo a questão da vontade de Deus.
né? A questão de que é Ele que comanda, de que é Ele que guia, de que é Ele que define, né? Eu não entendo aí a grandeza de Deus, né? Então essa questão do determinar, essa questão do tomar posse, tem muito a ver com a vontade de Deus. Eu não posso me guiar pela minha vontade. Eu tenho que me guiar pela vontade de Deus, né? A fé não é uma força mágica que nos permite realizar qualquer desejo egoísta, mas uma confiança em Deus que nos capacita a cumprir os seus propósitos. Então, para mim romper, para mim usar essa fé extraordinária, para mim usar essa fé de qualidade, essa fé de força que eu tenho que entender os propósitos de Deus para minha vida. Eu tenho que entender os propósitos de Deus para minha vida, né? Então, usa a sua fé com força, essa fé extraordinária, essa fé de qualidade, de acordo com a vontade de Deus. Porque quando você usar essa fé dessa forma, as coisas vão acontecer, o monte vai sair da sua frente, as dificuldades vão sair da sua frente, ok? Então vamos lá. A imagem do grão de mostarda comunica diversas verdades importantes. Primeira verdade importante sobre o grão de mostarda: o início humilde. A fé pode começar pequena, com uma qualidade fraca, sem força, quase imperceptível, mas possui um potencial imenso. Então eu tenho que pegar, eu tenho que começar a minha fé degrau por degrau, estudando, entendendo a palavra de Deus, né? Porque dentro de mim aqui existe um potencial muito grande. Só que eu não posso soltar esse potencial de uma vez, eu tenho que trabalhar esse potencial, ok? O segundo ponto é o crescimento progressivo. A fé não é estática, mas dinâmica. Ela cresce à medida que confiamos mais em Deus e experimentamos o seu poder em nossas vidas. É o que eu falei anteriormente. Quando eu entendo a palavra, que é o ouvir, quando eu compreendo essa palavra e pratico essa palavra, as coisas na minha vida vão começar a acontecer. E com isso, automaticamente, a minha fé vai tomando mais força, vai tendo mais qualidade, e ela se torna numa fé extraordinária, né? Então, é progressivo, não é de uma vez. Ah, eu não tenho fé. Na Bíblia diz que Deus nos deu a todos uma porção de fé. O que a gente precisa fazer agora é começar a tratar essa fé, porque ela é progressiva, né? Terceiro ponto é um poder intrínseco. A semente contém em si o princípio da vida e do crescimento. Da mesma forma, a fé genuína possui um poder intrínseco que a capacita a superar os obstáculos. Então vamos lá. A minha fé, ela tem um princípio. A Bíblia diz, vou repetir, que Deus nos deu a todos uma porção de fé. Ok, bacana, está falando da questão dos dons. Joia, eu tenho que ter fé e acreditar nos dons que Deus me deu e ali crescer com eles, né? Então a minha fé, ela é genuína? É, então ela possui um poder, né? Ela possui uma capacidade. Então eu tenho que pegar essa fé e trabalhar essa fé, produzir mais fé. Como? Ouvindo a palavra, acreditando na palavra, crendo na palavra, praticando a palavra, ok? Então, a ênfase na questão do grão de mostarda, que é a imagem desse grão, né, que comunica para nós essas verdades importantes. Um início humilde, um crescimento progressivo e um poder intrínseco dessa semente, que é a mostarda, desse grão, ok? Então, vamos lá, pular aqui mais um pouquinho. A ênfase na questão da qualidade da fé. A qualidade da fé é determinada por, primeiro ponto, seu objetivo. Qual é o objetivo que você tem, né, para você usar a sua fé? A fé verdadeira, ela está centrada em Deus, em suas promessas relevadas nas Escrituras, ou reveladas nas Escrituras. Então vamos lá. A minha fé ela tem que ter um objetivo. O meu objetivo é qual? Meu objetivo está centrado em Deus, nas promessas de Deus que foram reveladas para nós nas Escrituras. Como é essa minha fé? Como é que eu trato a minha fé? Né? Como eu tenho tratado essa fé? Né? Eu tenho que buscar isso aí, ok? Segundo, sua natureza. A fé
é mais do que uma crença intelectual, é uma confiança ativa, uma entrega total a Deus e uma obediência à sua vontade. Então, qual é a natureza da minha fé? Né? A minha fé, ela é uma fé de confiança ativa, de entrega total a Deus, de obediência à vontade dele. Né? Terceiro ponto, sua expressão. A fé se manifesta em ação com ações concretas, em um viver diário que reflete a confiança de Deus. Então, a expressão da minha fé, ela vai se manifestar nas minhas ações. Né? Quais são as ações que eu estou tendo diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade? Como que eu estou agindo? Né? Como que a minha fé está manifestando? Né? Eu fico querendo ir na minha força, né? Ou eu ponho a minha fé em ação, né? Ponho a força da minha fé em ação, essa fé extraordinária que eu tenho que ter, que eu tenho que cuidar para ter, né? Eu tenho que ver isso, né? E a gente tem que entender aí agora a conclusão desse texto, o que que realmente esse texto estava falando para nós, né? Mateus 17:20 não nos encoraja a buscar uma fé gigantesca em tamanho, não é isso não. Eu não tenho que buscar uma fé gigantesca em questão de tamanho, mas uma fé autêntica, né? Uma fé que, como a semente de mostarda, possui um potencial de transformar o aparentemente impossível em realidade, né? No próprio poder, mas pelo poder de Deus que opera através da minha fé, da força da minha fé, da qualidade da minha fé, de uma fé extraordinária. Uma fé que, mesmo começando pequena, pode crescer e produzir frutos abundantes para a glória de Deus. Ponto. Trocando em miúdos, para a gente entender essa questão da fé de Mateus 17. Esquece tamanho de fé. Você não tem que buscar por uma fé gigantesca em tamanho. Você tem que procurar uma fé de qualidade. Você tem que buscar uma qualidade de fé. Você tem que buscar uma força na sua fé, uma fé extraordinária. Né? Assim como o grão de mostarda. Você põe ele lá, planta ele, ele morre e ali ele germina uma árvore gigantesca. Olha só o potencial que estava dentro desse pequenino grão de mostarda. Um potencial gigantesco, extraordinário, enorme, né? Enorme em questão de força, grande em questão de qualidade, grande em questão de força, né? É isso aí que a gente tem que buscar, né? Qualidade de fé. Como que eu trato essa qualidade da minha fé? Através da palavra, né? Como foi falado semana passada, o ouvir. O que que significa o ouvir ali? O ouvir é entender, o ouvir é compreender, depois é praticar, né? A palavra de Deus. Então é assim que eu vou ganhar qualidade de fé, é assim que eu vou dar mais força para minha fé, é assim que eu vou ter uma fé extraordinária. É através da palavra, é através do entender, é através do compreender. Eu não tenho que ficar buscando por uma fé gigantesca em tamanho. Não, não é tamanho, é qualidade, né? É eu poder falar para minhas dificuldades, ei, sai que eu estou passando, meus problemas, sai que eu estou passando, mas não é simplesmente só falar, né? É colocar em ação essa fé, é acreditar, é crer, é desenvolver essa fé, é tratar a fé como força que vem de Deus, é tratar a fé como qualidade, é tratar a fé como extraordinário, né? É tratar a fé como aquilo que nos faz andar dia a dia, né? Pela fé que eu acordo, é pela fé que eu falo, é pela fé que eu ouço, é pela fé que eu ando, é pela fé que eu vou guerreando, é pela fé que eu vou caminhando, que eu vou conquistando, é pela fé, pela minha qualidade de fé, pela força da minha fé, pelo quanto a minha fé é extraordinária, né? Então hoje nós falamos aí sobre esse texto que é tão discutido, né, sobre a questão de ter uma fé gigantesca em termos de tamanho ou pequena em termos de tamanho, né? Então a gente viu que em lugar nenhum, né, no original, o texto fala que eu tenho que ter uma fé pequena como um grão de mostarda. Muito pelo contrário, é como um grão de mostarda. Como o grão de mostarda é pequeno, mas é forte.
como um grão de mostarda é pequeno e tem um potencial enorme, como um grão de mostarda tão pequeno pode gerar uma árvore tão grande, né? Porque é um grão de qualidade, um grão que tem uma força interna, um grão extraordinário, né? Que a fé minha e sua possa ser uma fé de qualidade, uma fé extraordinária, uma fé forte. Amém? E domingo que vem a gente continua falando sobre fé, né? A gente vai falar mais sobre fé domingo que vem, que essa série sobre fé possa ajudar você a crescer, né? A ter uma qualidade, a ter uma fé forte, a ter uma fé extraordinária, extraordinária. Ok? Deus abençoe o seu domingo, abençoe o seu dia. Vá para a igreja à noite com uma expectativa no coração de ouvir uma boa palavra, né? Guarde essa palavra, retenha essa palavra, né? Pratique essa palavra que vai ser dita aí à noite durante a sua semana, tá bom? Deus abençoe você mais uma vez, a sua família, e espero você